eu acredito que você já tem aberto o seu coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar para a sua vida nesta manhã. Então, vamos ao texto sagrado, Salmo de número 27, do verso 1 ao verso de número 4, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, desde o dia que me foi facultado este convite, esta oportunidade de estar aqui, eu pedi a Deus uma palavra que fosse diretamente do coração de Deus para o coração daqueles que estivesse nos ouvindo. E o Espírito de Deus me fez lembrar desta passagem. Quando eu vejo Davi escrevendo estas palavras, algumas coisas nos traz à memória. Esse salmo, ele é um salmo de restauração, é um salmo de gratidão. E quando eu olho alguém escrevendo em gratidão a Deus, é interessante entender ou refletir acerca daquilo que Deus permite que aconteça e aquilo que Deus nos concede para que possamos continuar caminhando. Se eu e você analisarmos a vida do salmista que escreve estes versos, nós vamos perceber que a presença de Deus é fundamental e é um diferencial naquilo ou na forma como nós vamos conduzir aquilo que está diante de nós, como nós vamos lidar com as situações que estão se apresentando à nossa frente, e muitas das vezes essas situações são desfavoráveis. Se eu e você formos analisar a vida de Davi, as lutas que Davi enfrentou, nós vamos começar a entender que se Davi fosse um homem natural, se ele não tivesse um bom relacionamento com Deus, se ele não ansiasse pela presença de Deus, se ele não confiasse no Deus que o chamou, as suas reações e as suas atitudes diante das adversidades apresentadas diante dele, ele não estaria mais na presença de Deus. Ele não seria o homem segundo o coração de Deus. Se eu e você pegarmos a trajetória de Davi, nós vamos ver que os problemas vão se apresentando diante de Davi. As dificuldades e as adversidades vão se apresentando diante de Davi quando ele era jovem, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele estava como diz o texto sagrado, ele estava por trás das malhadas. E se apresenta diante dele o urso e o leão. Poderia ser que naquele momento em que esses animais ferozes, selvagens se apresentassem diante de Davi, diante do perigo iminente, ele poderia bater em retirada, ele poderia sair correndo, ele poderia fugir, e com a justificativa de preservar a sua própria vida. Mas ele escolheu ficar e lutar. Ele não pensou só em si, mas também pensou nas ovelhas de seu pai. E ele encarou o urso e o leão. Posteriormente se apresenta diante dele, quando ele vai até o campo de batalha, ele ouve alguém afrontando
o exército do Deus vivo, perguntando se não existia homem em Israel com coragem suficiente para enfrentar aquele guerreiro, aquele gigante, o Golias tão temido. E ele se questiona, e ele poderia ter também mais uma vez saído de cena. Ele poderia ter dito ou justificado e dizendo assim: olha, eu vim aqui somente cumprir o mandado do meu pai. Eu não faço parte desse exército, então essa história não é comigo. Mas aquele que anda com Deus, oh aleluia, este é cheio do Espírito e da ousadia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que a presença que eu sinto nesta manhã, a forma como o Espírito Santo está manifestado aqui neste lugar e ministrando ao meu coração, ele também está nesta manhã falando com você. Davi ouve as ofensas, Davi ouve as afrontas de Golias e diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E olharam para ele dizendo: esse menino não pode enfrentar, esse menino não tem condições de vencer, esse menino vai morrer se for para a frente daquele gigante, tomar as dores do exército, porque neste exército existem homens treinados na arte da guerra, mas nem eles se habilitam a enfrentar tal perigo. Mas Davi disse: olha, não sou eu que vou sozinho, mas Deus vai comigo. E deixa eu te dizer, meu irmão, diante das adversidades que se apresentam diante de ti, você não está só, Deus está com você. Diante dos problemas que você se sente pequeno, e você olha para os seus problemas e eles se apresentam como um gigante diante de você, aleluia, glória a Deus. Não é a tua capacidade, não é a tua mão, não é a tua habilidade, mas é o Deus a quem você serve, que segura na tua mão, que te ergue diante do problema, que faz você transpor as muralhas e os montes e te dá vitória naquilo que você achava impossível. Aleluia, glória a Deus. Passado este episódio, você sabe, Davi começa a ter destaque dentro do povo de Israel, porque depois de ter vencido o gigante, ele recebeu os prêmios a qual Saul tinha determinado para quem vencesse Golias. E posteriormente o próprio Saul se torna um problema para Davi, porque às vezes, irmãos, aquele que anda com Deus, aquele que tem promessa de Deus, aquele que desfruta dos planos de Deus e da presença dele em sua vida, é encarado pelos outros não como uma bênção, mas como um problema, porque aqueles que te veem como problema, na verdade, não têm a presença, não anda como Deus quer, não ouve a voz de Deus. Saul começa a olhar para Davi e começa a pensar que Davi é um problema para o seu governo, e começa a perseguir Davi. O que eu quero lhe dizer nesta manhã, com todos esses exemplos que eu tenho citado nesta introdução, é dizer assim, que Davi poderia ter escolhido outros rumos, ele poderia ter se eximido de enfrentar os seus problemas, ele poderia ter olhado para os seus problemas e dizer assim: olha, isso é muito grande para mim, isso é muito difícil para mim, isso vai além das minhas forças, então é melhor parar, é melhor desistir, é melhor recuar. Mas aquele que anseia pela presença de Deus, aquele que tem a vontade de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de andar com Deus, este não recua, mas continua marchando em frente, continua avançando, continua perseguindo,
seguindo os planos e projetos que Deus tem preparado para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu vejo nestes 4 versos Davi dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha força, a minha salvação, ele está dizendo assim: olha Jesus, olha Deus, tudo que eu tenho é o Senhor e isso me basta. O Senhor supre as minhas necessidades. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é aquele que me faz todos os dias levantar, me colocar de pé, me sustenta diante das provações. E por isso vale a pena estar na tua presença, ansiar cada dia mais em estar diante de ti, fazer a tua vontade, fazer a tua obra, ouvir a tua palavra, meditar nela, ser cheio da tua presença, Deus. E aí eu quero lhe fazer o primeiro questionamento esta manhã. Glória a Deus. O que é que eu e você estamos ansiando? Onde está o alvo das nossas necessidades? Em quem nós confiamos? Deixa eu te dizer, meu amigo, minha amiga, que me escuta esta manhã, o nosso Deus é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E aqueles que estão em Deus, oh aleluia, glória a Deus, estes não serão abalados, estes não retrocederão, estes não voltarão atrás, mas eles avançarão. Eles vão transpor as muralhas, louvado seja Deus. Quando Davi começa louvando a Deus, dizendo que Ele é a sua força, que Ele é a sua fortaleza, a razão da sua vida, em seguida ele diz assim, ele afirma categoricamente no verso 2, ele vai dizer assim: olha, podem os meus inimigos tentarem contra mim, podem os meus inimigos tentarem comer a minha carne, podem os meus inimigos tentarem me matar, aleluia, glória a Deus. No finalzinho do verso 2 vai dizer assim: mas eles tropeçarão e cairão. Você sabe o que aqui Davi está dizendo para mim e para você esta manhã, através da inspiração do Espírito Santo, irmão? Ele está dizendo assim: pode tentar, pode querer matar, pode querer fazer você parar, mas aquele em quem confio vai fazer você parar antes de chegar em mim. Aquilo que você tem preparado vai dar errado, porque o Senhor é quem peleja por mim. É Ele que vai na minha frente, é Ele que garante a minha vitória, é Ele que garante que eu vou chegar aonde ninguém mais chegou. Irmão, eu e você precisamos sair do comodismo espiritual. Eu e você, irmão, precisamos sair da nossa zona de conforto, e nós precisamos fazer, irmão, o que ninguém está disposto a fazer. Para quê, irmão Odilo? Para chegar aonde ninguém chegou, para estar onde ninguém conseguiu estar, para ir além aonde ninguém conseguiu ir, porque o Espírito Santo é quem impele, é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te guarda, é o Espírito Santo que garante a vitória do povo de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando eu vejo Davi afirmando que a sua confiança está depositada em Deus, de que tudo aquilo que ele precisa está na presença de Deus. Quando ele continua no verso 2, dizendo que ainda que tentem matá-lo, no verso 3 ele vai dizer: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Ele está dizendo assim: olha, podem
todas as coisas ao meu redor, podem todas as coisas perto de mim, podem todas as coisas que estiverem próximas a mim dar errado, podem tudo aquilo que está a meu redor funcionar de maneira contrária contra mim, não tem problema nenhum, porque a minha fé está firmada em Deus. A minha confiança em Deus não se abala, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a minha vida. Entenda, irmão, a palavra do Senhor vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Talvez você que está me ouvindo nesta manhã, você esteja olhando para o seu redor, para as coisas que estão ao seu lado, para aquilo que está acontecendo com você, com sua família, com seus filhos, no seu trabalho, eu não sei, na sua rua, na sua escola, eu não sei. E você olha e humanamente você não vê perspectiva nenhuma. Deixa eu lhe dizer esta manhã, Deus me trouxe aqui para dizer: confia em Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, porque muito mais Ele tem para fazer. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas não é necessário entender. Pelo amor de Deus, ouça, não é necessário entender, mas é preciso viver aquilo que Deus tem nos proporcionado. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o teu sofrimento, não sei. Mas o Espírito sabe, o Espírito Santo sabe, e Ele lhe conhece nos mínimos detalhes. Deus lhe conhece melhor do que você mesmo acredita que se conhece, porque Deus conhece os teus limites, Deus sabe até onde você pode ir, e Deus sabe o que Ele tem preparado para a tua vida. Esta luta não é permanente, esta luta ela é passageira, e tem um detalhe, ela é pedagógica. Ela vai ensinar a você o valor da presença de Deus. Ela vai ensinar a você que se fora da presença dEle não tem como dar certo. Ela vai ensinar a você que o melhor lugar para se estar é nos pés de papai. Louvado seja Deus. Então, Davi, tendo consciência de todas essas coisas, das lutas que atravessou, da confiança que ele depositava em Deus, de entender que mesmo diante das adversidades, a confiança em Deus não se abalava, porque ele acreditava que independente de qualquer coisa, ele seria vitorioso, porque maior é o que estava com ele do que o que está no mundo. Oh, aleluia. Ele escreve o verso 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Irmão, sabe o que esta palavra vem falando comigo nos últimos dias? Eu acho incrível como a Bíblia, ela tem resposta e instrução para todas as coisas. Porque o salmista diz assim: eu pedi uma coisa ao Senhor, e esta eu buscarei. Veja que coisa interessante. Talvez você não tenha entendido de pronto, mas o que o Espírito Santo ministra ao meu coração é o seguinte: precisamos nos esforçar, irmãos. Entenda, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível.
Não se preocupe, se tem alguma coisa que é impossível para você fazer, não se preocupe, Deus faz, porque Ele é o Deus do impossível. Se tem alguma coisa que você não sabe fazer, não se preocupe, Deus faz, porque Ele é o Deus do impossível. Se tem alguma coisa que você não tem, não se preocupe, Deus tem, porque Ele é o Deus do impossível. Mas entenda, Deus vai fazer nas nossas vidas aquilo que é impossível, mas Ele deixa para mim e para você fazer na obra dEle aquilo que é possível para mim e para você. Glória a Deus. Eu não sei, mas a minha avó, ela tinha um ditado, quando eu e os meus primos não queriam fazer alguma coisa, aí ela dizia assim: preguiça, quer comer? Quero. Venha buscar o prato? Quero mais não. E às vezes, irmãos, nós fazemos isso com a obra de Deus. Nós queremos muito uma coisa, e Deus coloca essas coisas diante de nós. Mas Ele coloca diante de nós dizendo: faça, porque isso você pode fazer. Levante-se, porque isso você pode fazer. Ponha a mão no arado, porque isso você pode fazer. E muitas das vezes eu e você, ao invés de nos colocarmos à disposição dEle, ao invés de dizermos: eis-me aqui, ao invés de dizermos: vamos trabalhar, vamos fazer, vamos nos esforçar, a gente olha para aquela determinada coisa e diz: é muito difícil, é muito pesado, não sei, não posso, não quero, não tenho. E por muitas das vezes a bênção bate nas nossas portas e a gente não entende porque ela não chega. Deixa eu te dizer, Deus, Ele tem a enorme vontade de te abençoar. Deus constantemente procura meios para abençoar a minha e a sua vida, para garantir que eu e você sejamos sempre mais que vencedores, mas Ele está sempre à porta. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Aí vem se, ou seja, uma condição. Se você abrir a porta, aí Ele diz: eu vou entrar, eu vou cear com você. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo: eu quero entrar na tua vida nesta manhã, eu quero fazer aquilo que ninguém pode fazer, mas eu estou batendo e eu preciso que você abra, eu preciso que você se levante, eu preciso que você se ponha de pé, eu preciso que você se disponha a fazer aquilo que ninguém quer fazer, para eu fazer o que ninguém pode fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Eu e você, irmãos, nós precisamos orar, porque quando Davi diz: uma coisa eu pedi, esse pedido ele pode ser entendido como uma oração. Louvado seja Deus. Aí eu fui procurar, irmãos, o significado dessas duas palavras, pedir e buscar. Quando eu procurei o significado da palavra pedir, um dos significados que eu encontrei foi: pedir é aquele que solicita intensamente, que implora, que suplica, que precisa de alguma coisa. Aí deixa eu lhe perguntar esta manhã: do que é que você precisa? Do que é que você sente falta? O que é que você acha que está faltando na sua vida e você precisa urgentemente ao ponto de pedir, ao ponto de suplicar? Louvado seja Deus. Qual é a sua necessidade
Deixa eu te dizer, irmão, eu não sei do que você está precisando. Eu não sei qual é a tua necessidade. Mas, se você pedir a presença de Deus, tudo aquilo de que você sente falta será suprido. Todas as tuas necessidades, elas serão supridas em glória. Quando eu vou olhar o significado da palavra buscar, diz assim: esforçar-se para algo, comprometer-se a obter alguma coisa. Então o salmista diz: Senhor, eu te peço alguma coisa, mas na mesma medida em que eu peço, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar, eu vou me esforçar, eu vou fazer aquilo que estar ao meu alcance, para agradar a ti, para buscar a tua presença, para satisfazer a tua vontade. Louvado seja Deus. No verso 4 ele continua, eu vou repetir, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e esta eu buscarei. E que coisa é essa? Ele diz assim: que eu possa, aleluia, glória a Deus, que eu possa, oh glória, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você sabe o que é que eu acho interessante, irmãos? Estudando para pregar essa palavra, pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: olha, o salmista diz: para que eu possa morar ou habitar. E ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: olha, quem habita, quem mora em uma casa, se preocupa com ela. Em outras palavras, quem mora em um determinado lugar está preocupado se a casa está bem arrumada, se a casa está pintada, se ela está varrida, se os pratos estão lavados, se os quartos estão arrumados, se as camas estão forradas. Há uma preocupação com a manutenção dessa casa. Mas quem visita, irmão, quem visita é passageiro. Vem, chega e depois vai embora. Não tem compromisso. Não interessa o estado como a casa está. Ele simplesmente quer desfrutar de uma hospedaria momentânea. Chega, se estabelece e depois vai embora. Então o que eu aprendo aqui é que quando o salmista diz: eu quero morar, eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está dizendo: Senhor, eu quero uma relação duradoura contigo. Senhor, eu não quero somente um momento contigo, mas eu quero a minha vida na tua presença. Eu quero permanecer, eu quero mais de ti. Eu não quero nada momentâneo, mas eu quero algo permanente. Eu quero algo que seja eterno. Louvado seja Deus. O verso 4 continua e ele diz: para que eu possa morar na casa do Senhor. Para quê? Ou seja, a oração de Davi, ela tem um objetivo específico, ou seja, ele sabendo que ao pedir e em se esforçar, algo da parte de Deus vai acontecer. Ele diz: para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e indagar, inquirir, aprender no seu tempo. Ou seja, desejar aprender mais de Deus, estar na presença de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Irmãos, nos dias de hoje, no mundo odierno, onde o ego, onde o eu, onde as nossas necessidades pessoais estão sempre em primeiro lugar, nós vemos aqui Davi dizendo: eu prefiro a tua vontade, Senhor. Eu prefiro a tua casa, Senhor. Eu prefiro os teus planos, Senhor. Eu prefiro aquilo que o Senhor tem para mim. Eu prefiro negar-me e fazer a tua
vontade. Quando eu vejo Davi dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor, e isto eu buscarei, eu começo a entender que as coisas que Deus faz na minha e na sua vida não são por acaso. Tampouco elas são obra daquilo que ninguém sabe, mas é resultado de um processo. Se você observar, a maioria dos milagres que são relatados nos evangelhos que Jesus realiza, são de pessoas que querem e buscam. Quando Jesus está passando, um cego que está sentado à beira do caminho, ele ouve falar de Jesus. E ele usa aquilo que ele tem como recurso para atrair a atenção do mestre. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita de novo, é a multidão passando e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele está pedindo e buscando. Alguém chega perto dele e diz: rapaz, deixa de gritar, deixa de zoada, porque isso não adianta. Mas ele não deu ouvido às adversidades. Ele não olhou para a sua limitação física. Ele não olhou para o preconceito social. Ele não ouviu as palavras ao contrário. Mas ele permaneceu focado em pedir e buscar a presença do Senhor. E ele grita mais alto ainda depois da crítica. Ele continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o seu clamor é ouvido pelo mestre. Jesus chega para ele e diz: meu filho, o que queres que eu te faça? Se você parar para observar, se você for olhar apenas estas palavras com olhos e ouvidos humanos, você vai dizer: que pergunta tola. É óbvio que este homem quer ver. Porque Jesus pergunta o que ele quer, se é tão evidente que o que ele precisa é voltar a enxergar? Na verdade, irmãos, é porque às vezes nós não estamos sabendo pedir, nós não estamos sabendo buscar. Jesus às vezes se apresenta diante de nós e pergunta: o que queres que eu te faça? E às vezes a gente responde a Ele aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa. Louvado seja Deus. Deus me trouxe aqui, irmão, esta manhã para te dizer: nas tuas orações, peça aquilo que você necessita, porque Deus sabe aquilo que você precisa. Faça como Davi, peça e busque. Não dê ouvidos às palavras contrárias ou às suas limitações. Continue pedindo, continue buscando, porque o mestre vai se atentar para você, vai olhar para você e dizer: o que queres que eu te faça? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar de um homem que estava fazendo milagres e que estava pregando uma poderosa palavra. Ela estava rejeitada pela sociedade, pela lei, porque ela tinha um fluxo de sangue, por isso era considerada impura. Mas ela foi buscar ao Senhor. Ela saiu de onde estava, ela rompeu a multidão, utilizou talvez das suas últimas forças, mas ela queria algo da parte do Senhor. E por querer algo da parte do Senhor, ela foi buscar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Louvado seja Deus. Entenda, existem formas e formas de se aproximar de Jesus, mas não são todas as formas que chamam a atenção dele. Glória a Deus. Quando aquela mulher se lança aos pés de Jesus, que toca na orla do seu vestido, Jesus para. Jesus para e ele pergunta: quem me
tocou. Aí chega um dos discípulos e diz: mestre, a multidão lhe aperta, a multidão lhe oprime, e o Senhor quer saber quem lhe tocou. Irmão, você sabe por quê? Porque não adianta colocar Jesus contra a parede, não adianta apertar Jesus, a gente tem que tocar Jesus. Ele parou, não por conta de toda uma multidão que estava apertando a ele, ou seja, que estava perto dele, mas não conseguia chamar a atenção dele. Mas uma mulher que ouviu falar da palavra de Deus e que buscou a Deus, esta conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele volta-se para o discípulo que perguntou, que disse que a multidão oprimia, e disse: sim. Você sabe por quê? Porque eu senti. Porque de mim saiu virtude. Irmão, como eu e você estamos nos aproximando do Mestre, como eu e você estamos orando a Ele, e o que nós estamos fazendo para buscá-lo. Louvado seja Deus. De que maneira eu e você estamos buscando a intimidade, a proximidade, a amizade de Jesus? Apertando, oprimindo, ou buscando a Ele em espírito e em verdade? Buscando estar perto dEle, buscando morar com Ele, na casa dEle, todos os dias das nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, quando eu olho para estes exemplos, e quando eu escuto as palavras de Davi, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, e esta buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a sua formosura e inquirir no seu templo. Ele está dizendo: eu preciso estar na presença dEle, eu preciso morar com Ele, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso entregar a minha vida a Ele, louvado seja Deus, para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então, que nesta manhã, irmãos, eu e você possamos pedir ao Senhor, sim, mas também possamos buscá-lo. Que eu e você possamos nos esforçar para chamar a atenção dEle, para que a nossa prioridade seja estar na casa dEle todos os dias das nossas vidas, para que eu e você possamos desfrutar da presença de Deus, dos seus ensinamentos, das suas promessas, dos seus planos, dos seus milagres, dos seus benefícios. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã, você que me ouve, que ainda não tomou esta decisão, hoje, agora, Jesus está lhe convidando: vem para minha casa, vem desfrutar da minha presença. Louvado seja Deus. Seja você um instrumento nas mãos de Deus. Seja você um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Seja você um projeto de Deus que tem a certeza de que Ele não falha, de que Ele não deixa nada pela metade e que Ele cumpre com todas as suas promessas. Desde já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.